Olá, meu nome é Noemi Carneiro, seja bem-vindo ao nosso projeto Amor à Palavra. Nosso projeto tem como objetivo estudar pequenos trechos da Palavra de Deus para a nossa edificação diária. Acompanhe comigo, nós estamos estudando Atos, estamos no capítulo 9. Anteriormente estudamos nos primeiros versículos a respeito da conversão de Saulo, o maravilhoso encontro dele com Jesus na estrada de Damasco. Encontro que o transformou totalmente. Vamos ler a partir do verso 23. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Os judeus decidiram matar Paulo, porque depois da sua conversão, ele anunciava que Jesus era o Filho de Deus. O argumento de Saulo, a partir das Escrituras, atestando que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, foi tão forte que os judeus decidiram matá-lo. Eles encontravam neste homem, né, uma ameaça, e eles então, tendo a cooperação do governador de Damasco, tomaram essa decisão. Mas o Saulo, ele ficou sabendo do plano deles. Verso 24 diz: dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Então, os judeus que estavam usando Saulo para perseguir a igreja de Cristo agora haviam perdido, né, o seu principal soldado. Certamente foi uma decepção muito grande para eles. Logo, aparentemente o único caminho seria eliminar Paulo, matando. Então, eles já haviam matado Cristo, Estevão, tinham tentado matar alguns outros discípulos, mas agora matar Paulo só seria continuidade desse trabalho, para que parassem de anunciar a respeito de Jesus. O verso 25 diz: mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Olha que façanha agora. Paulo, lá em Damasco, é colocado num cesto grande, né? Um recipiente bem largo, com certeza era um recipiente usado para produtos alimentícios, utensílios, e esse foi um dos atentados, então, contra a vida de Paulo. E eles colocaram Paulo nesse cesto e o desceram, então, para essa fuga. O verso 26 diz: quando chegou a Jerusalém, só que desse período que Paulo sai agora desse reduto de perseguição contra a vida dele, já se passaram 3 anos. E ele chega em Jerusalém, 3 anos então depois da sua conversão. E então tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com muito medo dele, não acreditando que ele realmente fosse um discípulo. E entra agora na história de Saulo um personagem muito importante que vale a pena você conhecer. Trata-se de Barnabé. Barnabé era um levita natural de Chipre, ele se tornou líder na igreja primitiva. Seu nome judeu era José, mas Lucas interpretou o seu nome como filho da consolação para sugerir algo sobre o seu caráter, que era de um verdadeiro consolador. Então, Barnabé é muito mencionado, ele aparece 29 vezes aqui no livro de Atos e citado também nas cartas de Paulo. E a primeira aparição dele foi em Jerusalém, onde ele é citado como esse exemplo, um exemplo maravilhoso de generosidade e de doação. Então, quando Saulo de Tarso se converteu, né, agora entra Barnabé, Saulo estando em Jerusalém, não sendo muito aceito ali pela comunidade ali dos apóstolos. Então Barnabé, verso 27, levou aos apóstolos o Saulo e contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Então, não é de se espantar que os discípulos tinham sido cautelosos a respeito da conversão de Saulo, né? E o que aconteceu? Esse homem, Barnabé, foi usado como um instrumento
Espírito de Deus acompanhou Saulo de alguma forma nesse processo de transformação. Digamos assim, chegou para o povo lá e falou: olha, esse cara é bom, ele se converteu de verdade, ele teve um encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco. Como se ele dissesse: eu boto a minha mão no fogo por ele, né? Ele viu o Senhor. Então, o Barnabé defendeu o apostolado de Paulo no sentido de Jesus apresentou-se a ele ressurreto, que era uma das características, né, para o apostolado, era ter visto o Senhor Jesus. Então, Barnabé, ele tinha um dom tremendo, o dom do encorajamento. Ele percebeu que Paulo possuía um coração verdadeiro, sincero, foi lá e defendeu o cara diante dos apóstolos. Saulo, na verdade, não estava correndo perigo naquele momento, né? Mas ele não possuía credibilidade entre os apóstolos. Então foi necessário. Quando Saulo chegou a Jerusalém, então, querendo ficar junto com os discípulos, foi necessária essa intervenção desse homem tremendo, visionário, chamado Barnabé. O verso 28 diz: assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Barnabé conseguiu a façanha da credibilidade de Saulo junto aos discípulos. O Saulo, verso 29, diz que ele falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes continuavam tentando matá-lo. Saulo batia a boca mesmo, ele estava chamando muito a atenção, igual Estevão, né? Que pregou, não tinha o que o fizesse calar. Por isso agora essa perseguição. O verso 30 diz: sabendo disso, os irmãos o levaram a Cesareia e o enviaram para Tarso. Bem, estava em Damasco, foi para Jerusalém, mas continuou pregando demais, falando demais, e para proteção da sua vida, o que os irmãos fizeram? Compraram uma passagem e falaram para Saulo assim, ó, volta lá para sua terra, em Tarso, né? Tarso, local do seu nascimento. Ficava 480 quilômetros ao norte de Jerusalém. Era uma cidade famosa, era muito famosa. Ali tinha muitas oportunidades de educação, de cultura. O verso 31 diz: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Que bom! Agora a igreja estava vivendo um período gostoso, um período de paz. Essa paz não era só porque Saulo havia sido convertido e não perseguia mais os cristãos, mas tinha uma história. Tibério, que era um imperador de Roma, ele morreu nessa mesma época, né? E ele foi substituído por Calígula, um imperador romano, que esse imperador quis erguer uma estátua sua no templo de Jerusalém. Então, nesse tempo, portanto, a força dos judeus deixou de ser empregada de forma tão intensa contra os cristãos, né? Porque as autoridades judaicas, elas estavam mais preocupadas em reagir contra essas intenções malignas, né, de Calígula, esse imperador. Então percebe-se a soberana mão de Deus auxiliando a missão dos cristãos, dando a eles agora, né, esse período de trégua, digamos assim. E as lições que nós tiramos desse texto é a respeito da vida de Barnabé. Que cuidado lindo ele teve, né, com Saulo. Ele é muito citado nas Escrituras. E ele estende a mão para Saulo, acredita nele, vê nele a conversão verdadeira. Ele investiu em Saulo, descobriu as qualidades de Saulo. E sabe, o Senhor usou Barnabé como instrumento para apresentar Saulo, integrá-lo aos apóstolos, né? Barnabé estava colocando em jogo a sua própria dignidade. Ele se tornou um amigo de Saulo e a sua palavra dava credibilidade para aquele novo homem. Essa ação de Barnabé é uma ação muito linda e nós precisamos tirar uma lição para as nossas vidas.
Eu fico pensando se, porventura, Barnabé não tivesse entrado no caminho de Saulo, se Barnabé fosse um daqueles crentes religiosos demais, né? Talvez ele voltasse a ser o que ele era, ou jamais teria sido quem ele foi. É interessante notar como as pessoas agem com surpresa, um certo ceticismo, né? Quando as pessoas de renome se convertem a Cristo. O nosso problema é que confundimos conversão com maturidade. E então nós precisamos ter esse olhar de Barnabé também para enxergar o potencial que uma pessoa pode ter e ser usada para levar a mensagem. Todo cristão anda por fé e todo líder espiritual assume riscos, né? Sob a orientação do Senhor, como fez Barnabé. Se tivermos a oportunidade de fazer o bem, de promover o crescimento espiritual das pessoas, o desenvolvimento espiritual de um irmão, nós precisamos fazer. Barnabé agarrou Saulo e transformou a sua personalidade, que ultrapassou, né, a popularidade histórica. E você precisa agir dessa forma. A descoberta de Barnabé somou para o reino, não somou para ele mesmo. Então, Barnabé qualificou a Saulo, um homem bom, piedoso, cheio de temor e fé. Ele sabia que era fruto da misericórdia e graças divinas. Era um homem de bem, totalmente oposto ao testemunho, né, de Saulo, mas era acima de tudo cheio do Espírito Santo, uma virtude que capacitava esse homem agora a identificar a obra que Jesus havia começado na vida de Saulo. Então, quando encontramos alguém assim em nosso caminho, ou nos dispomos a ser essa mão estendida, certamente se o fizermos, nós seremos usados pelo Espírito Santo. Pessoas estão aí ao nosso redor, precisando do nosso apoio, da nossa ajuda. Nós podemos influenciar a vida de pessoas com o nosso olhar de amor e olhar de graça, entendendo que por trás de cada pessoa que se entrega ao Senhor Jesus, existem grandes oportunidades de recomeço. Seja Barnabé na vida das pessoas que cruzarem o seu caminho. Deus te abençoe.